Quando uma semente é lançada ao solo e que é preciso naturalmente morrer, para crescer e frutificar, ela vai ter que passar pelas 4 estações do ano, né? Pelo menos deveria ser inverno, verão, outono, primavera. Não exatamente nessa ordem. E me parece que aqui no Brasil ela não passa exatamente por essas 4 estações, porque nós não a temos. Acontece que essas estações que essa semente passa, até o seu amadurecimento, pode levá-la a apodrecer ou amadurecer. Dona Maria da Paz é um exemplo maravilhoso de uma semente que passou por estações difíceis, como acontece com a semente, do frio rígido, do calor intenso, de pressões enormes. A nossa querida foi criada, pelo que eu sei, por uma madrasta. E a questão de levar surra fazia parte da agenda. A madrasta narcisista nunca creu na sua felicidade. Mas aí ela encontrou seu parceiro, e esse seu parceiro até hoje, eu não tive ainda a honra de conhecê-lo, dá-lhe a força para ela, que ela continue nessa vida. Acontece, porém, que desde que casou, alguma coisa que andava no submundo astral a estava procurando. Pois é, existe um submundo astral que Eliphas Levi vai falar sobre a luz astral e esse submundo. Há seres conscientes extremamente malévolos que utilizam outros seres inconscientes que fazem a vontade daqueles outros seres. Existe todo um mundo que Chico Xavier, nas suas viagens astrais, ele ia denunciar como os umbrais. E ali, naqueles umbrais, existem patotas, caudilhos terríveis, chefes de gangue. E um desses chefes de gangue conheceu a nossa querida Maria da Paz em outra vida. E naquela outra vida, este indivíduo, que eu vou chamar de Guerra, esse português, era muito rico. E namorou-se da menina, a menina ainda com 11 anos de idade, e com 13 anos já seria lhe dado em casamento. É importante que, se você ler Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, você vai entender exatamente isso. Que as meninas casavam nessa idade, quando oferecia o vício do corpo e da beleza. Aos 25 anos, depois de muitas gestações, a maioria dessas meninas já estavam parecendo zumbis, mortas-vivas. Isso na obra de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. Então, foi exatamente nesse momento do vício, da beleza, que essa garota se apaixonou por outro menino, né? Um jovem fidalgo que atravessou o oceano, foi embora, né? Saiu das terras do Brasil, né? Voltou para Portugal. E aqui o Guerra, que tinha vindo de Portugal enriquecido, escravocrata terrível, né? Inquisidor tremendo, torturador imenso, né? Ele tinha toda uma história com escravinhas que Casa Grande Senzala poderia explicar melhor, mas que nós não podemos adentrar nos detalhes por pudor, por pura vergonha. Então acontece que esse indivíduo, uma vez frustrado, porque a menina havia fugido para outro local, mandou assassinar toda a sua família. E nessa vida, quando Dona Maria da Paz casou-se com seu parceiro,
por alguma coisa, de alguma maneira, este indivíduo no astral, na luz astral doentia, fúnebre, escura, percebeu que a menina era ela. Então, a partir daí, começou a sua perseguição. Eu deixo bem claro que esses fatos são muito comuns. Indivíduos desencarnados que encontram pessoas encarnadas e que fazem para com elas uma obsessão terrível. Nas páginas de Allan Kardec, nós vamos encontrar 3 formas de obsessão. A obsessão de encarnado para desencarnado é o que acontece quando nós vimos aí no Instagram, no Facebook, em outras redes sociais, fotos, as pessoas, geralmente mulheres, colocando fotos de paiinho, de maninho, tanta saudade, particularmente no final do ano, dia dos pais, dia das mães, e a gente vê um choro incontido para com essas pessoas que se foram. Essa é a obsessão do encarnado para o desencarnado. O desencarnado não pode ir embora porque essas pessoas que cultivam suas memórias, seus pratos, suas roupas, seus livros, não os deixam partir. A obsessão de encarnado para encarnado. Isso acontece nas paixões terríveis que indivíduos e indivíduas se dão para com outras pessoas. Então, durante a madrugada, particularmente através de utilização de voodoos e de outros apetrechos de magia, buscam ter o conúbio sexual com essa outra pessoa. Dá-se também que entre inimigos acontece muito isso. Inimigos que se procuram nas multidões e que buscam fazer o mal um ao outro. Essa é a obsessão de encarnado para encarnado. É o segundo tipo. E o terceiro tipo, mais grave, é a obsessão do desencarnado para com o encarnado, como que aconteceu com Guerra e Dona Maria da Paz. Ora, nós já tratamos aqui outra pessoa, uma iniciada, que iremos chamá-la pelo nome de Panteia. Panteia havia sido casada e havia se separado há 3 anos, tendo desse casamento uma filha. Mulher linda, universitária, muito inteligente, batalhadora. Saiu de sua terra e veio para Caruaru, onde aqui nos conhecemos. Quando ela chegou para jogar pela primeira vez as suas cartas, ela não tinha R$5 para pagar a consulta como eu cobrava naquelas épocas. E o que aconteceu? Durante muito tempo, durante 3 anos mais ou menos, essa pessoa buscava um parceiro e não dava certo. Então, eu fiz tudo que eu podia, eu joguei cartas, eu fiz tudo que eu podia. E a partir daí essa pessoa começou a ser um estorvo na minha vida, a Panteia, e eu comecei a levá-la para outros pais de santos, que jogavam cartas, que jogavam búzios, que faziam trabalhos de Ogum, trabalhos caríssimos, e que não dava certo. Até que um dia, exatamente no dia dos namorados, ela conversando comigo disse: o que é que há de mal comigo? Eu não sou feia, eu sou batalhadora, eu sou inteligente. O que acontece comigo que eu não tenho parceiro? Nós estávamos falando via celular, na época via MSN, e aí a minha entidade, o meu guia se aproximou de mim e disse: eu vou cuidar desta pessoa. E mandou para que essa pessoa viesse no outro dia, no horário de trabalho, em vez de almoçar, ela veio. E a partir daí iniciamos o tratamento. E essa pessoa, a Panteia, casou-se novamente, tem um excelente emprego e está procurando um melhor ainda. Uma filha linda que adora, e ela adora a filha. Casou-se, como eu disse, como bem queria. E é isto. Havia um grande obsessor, que nós chamamos de guardião ou inimigo espiritual, que perseguia. Em Dona Maria da Paz
tem a ver com a tireoide. A sua família, tias e tios, avós e bisavós, tinham problemas com câncer nessa área. E ela estava passando por aquele tratamento de iodo zero, nada na comida para passar pelo exame do qual ela temia muito. Porque, segundo a médica que viu primeiro, poderia ser benigno ou maligno. Então, foi que nós adentramos essa situação e fizemos o trabalho. Nós incorporamos, trouxemos o nosso guia, o guia da casa. O meu mentor espiritual é Hillel Ben Shahar, né? O meu nome iniciático é Zanoni Vizir. Né? E aí, junto com Kisikil Udi Adelph, a nova sacerdotisa de nossa casa, a da Lilith, então nós recebemos Hillel Ben Shahar, que foi buscar o Guerra, um indivíduo depravado, dado a escarrar, a ameaçar a sacerdotisa que estava sendo intermediária entre Guerra, né, naturalmente, e a senhora que se encontra lá, eu creio que em Paraíba. Eu nunca tive a oportunidade de vê-la, de dar um abraço. Isso vai acontecer futuramente, quando o esposo dela e ela vir até aqui. Mas outras curas também Hillel já havia feito. Né? Cura de miclânia com uma senhora a 9.000 quilômetros de distância, que tinha o nome espiritual na época de Tulasdev Babazaya, e depois simplesmente fez como sempre fazia. Né? Deu as costas aos pactos que havia elaborado com essas entidades. Mas aí é um problema dela, né? Pessoal dela. Mas teve a cura da miclânia, como outra também iniciada, tinha problemas sérios de cólicas menstruais, precisava tomar tramal, e aqui teve contato com Hillel Ben Shahar, o nosso pai, e obteve a cura. Pois bem, aconteceu que após o trabalho, a nossa querida foi ver o resultado dos exames e não tinha absolutamente nada. O médico ficou passado, mas como é que o exame está dando isso, mas eu estou vendo que a senhora não tem nada. E Dona Maria disse que logo após o trabalho havia sentido também esses coágulos, né, que poderiam ser malignos ou não, porque a última palavra seria dada por esse médico. Né? O médico disse que não havia nada, ela sentiu se derretendo aqui aquelas coisas dentro dela, o gosto de sangue na boca e ela se derretendo aqueles coágulos. Dona Maria da Paz é a nossa primeira rezadeira holística. Se você tem sérios problemas na área afetiva, na área amorosa, na área financeira, na área moral, você precisa fazer parte do grupo Guerreiros da Luz. Você vai fazer como? Primeiro você vai comentar aqui: eu quero participar do grupo Guerreiros da Luz. Você vai comentar sobre o nosso vídeo. Você depois vai entrar em contato conosco através do WhatsApp que nós vamos deixar aqui. E nós vamos fazer o jogo para você. E aí você vai entrar em tratamento conosco. Esse tratamento pode ser duplo, pode ser que na mesma hora, dependendo do que for, Dona Maria da Paz já começa a rezar por você. E esse é um trabalho que ela quer fazer devocional. E a gente, em paralelo, faz também um trabalho conosco. Primeiro, nós precisamos saber que mal é esse que lhe incomoda tanto. Na área amorosa, sexual, física, mental, psiquiátrica. Então, esse testemunho de Dona Maria da Paz me emocionou por demais. E eu só tenho que agradecer a ela e ao nosso querido mentor Hillel Ben Shahar, bem como também meu passarinho. Hillel Ben Shahar
é a base desses nossos trabalhos aqui no templo, utilizando também de outro guia que é Samael, mas que só vem sob comando do Geléu Ben-Shahar. Sobre ele eu contei no último vídeo, né, a canção Presença, que tem um refrão que aqui eu termino esse testemunho. Vai sentir prazer na canção da gente, feita pra você, divino. Se alegra, vai aparecer ao meio do sino, se fazer presente nas velas do altar. Vai sentir prazer na canção da gente, feita pra você, divino, se alegrar. Vai aparecer ao soar do sino, se fazer presente nas velas do altar. Salve Geléu Ben-Shahar. Obrigado pela confiança, minha querida Dona Maria da Paz, que seguiu a Adelphi. Muito obrigado pela força. Avé.